nossas Bíblias em Romanos capítulo 12. É o estudo que vamos fazer hoje desse capítulo. Lembrando, meus queridos irmãos, que nos capítulos 9, 10 e 11 de Romanos, nós vimos no capítulo 9, a eleição do povo judeu. Começa com a pessoa de Abraão, né? Deus faz uma aliança com Abraão. Deus confirma esta aliança no Monte Sinai através de Moisés. Deus confirma esta aliança com Davi, com a tribo de Judá, a tribo que Deus vai escolher, dos reis de Israel. Então o capítulo 9 trata sobre a eleição de Israel. O capítulo 10 é a rejeição do povo judeu por causa do endurecimento do coração daquele povo. Mas quando Paulo trata no capítulo 10, ele mostra que essa rejeição não é uma rejeição total, a rejeição daqueles que endureceram os corações para o Evangelho, para Cristo, para o Messias. Paulo era um judeu e era um judeu convertido a Cristo Jesus. Os apóstolos eram judeus e todos então estavam servindo o Senhor. Ele cita o caso também na época de Elias, que quando Elias disse, só eu fiquei, mataram os seus profetas, derrubaram os seus altares. Deus disse, não é assim, Elias, há 7.000 homens que não se dobraram os seus joelhos diante de Baal. Então havia judeus servindo ao Senhor. Então Paulo mostra que esse endurecimento do coração dos judeus não é de toda a nação, é para aqueles que fecharam o coração para o Evangelho. Daí no capítulo 11 de Romanos, então Paulo vai estar tratando sobre a restauração deste povo, que no final dos tempos haverá uma grande conversão de judeus a Cristo Jesus. Eles vão olhar, vão reconhecer que Jesus realmente é o Cristo, o Messias, e um grande número de judeus se converterá ao Senhor, e a expressão é todo Israel será salvo. O Israel desse remanescente se converterá a Cristo Jesus ao entrar à plenitude dos gentios. Então a igreja do Senhor Jesus Cristo na terra é uma igreja composta de pessoas de todas as nações. Deus não faz distinção, e Paulo vai concluir aquele capítulo dizendo que o último desígnio de Deus, o último propósito de Deus é misericórdia. Misericórdia para com todos, não importa a distinção, a raça da pessoa, o sexo da pessoa, o grau cultural da pessoa, a posição da pessoa. O desejo de Deus é salvar as pessoas. Esse é o nosso Deus maravilhoso. E diante desta compreensão maravilhosa, então Paulo vai terminar o capítulo 11 com aquilo que nós chamamos de uma doxologia, uma exaltação, uma glorificação a Deus. O capítulo 1 de Romanos até o capítulo de número 11 é a parte doutrinária da carta de Paulo aos Romanos, certo? Então ele está criando essa base teológica. E é interessante que quando nós temos uma boa teologia, nós devemos ter também uma boa ortodoxia. O que é uma ortodoxia? É o resumo, é o ensino dessa teologia, dessas doutrinas fundamentais, básicas da fé cristã. Tem certas doutrinas da fé cristã que elas não podem ser negociadas. Nós não podemos abrir mão dessas doutrinas. Por exemplo, a doutrina da salvação pela graça mediante a fé, nós não podemos abrir mão dessa doutrina. A doutrina da morte de Jesus para a redenção, para a salvação da humanidade, a doutrina da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, a doutrina da sua ascensão aos céus, a doutrina da esperança gloriosa da segunda vinda de Cristo Jesus, a doutrina do julgamento de todas as pessoas, são doutrinas bíblicas que nós não podemos abrir mão. Isso é chamado então em teologia de a ortodoxia, a prática dos ensinos básicos. Agora, uma boa teologia, cria-se uma boa ortodoxia. E uma boa ortodoxia deve criar-se uma boa doxologia, que é a nossa exaltação, a nossa glorificação a esse Deus maravilhoso, a esse Deus bendito, certo? O qual nós servimos. E é uma sequência nisso. Eu estou falando de alguns termos teológicos, e essa boa, então, essa boa teologia
que leva uma boa ortodoxia, essa ortodoxia que leva uma boa doxologia, a exaltação, a glorificar a esse Deus, e tudo isso deve levar a uma boa ortopraxia. A ortopraxia em teologia é a prática daquilo que nós cremos, certo? E agora, capítulo 12 de Romanos, até o capítulo 16, o último capítulo, vai tratar então dessa questão prática, certo? A prática, porque não adianta você ter um bom ensino da palavra de Deus, uma boa teologia, uma boa ortodoxia, um ensino certinho, se você não tem a prática. O evangelho é para ser vivido, é para ser praticado. E é isso que vai tratar Paulo aqui em Romanos capítulo 12 a seguir. Então, introduzindo aqui, até o capítulo 11, Paulo dá a doutrina. Agora então Paulo tratará da questão da prática, da ética, a ética cristã, porque essa ética que vai trazer essa bênção para o evangelho, da gente começar a influenciar o mundo, sendo sal neste mundo, sendo luz neste mundo. Então ele passa aqui do capítulo 11 para o capítulo 12, ele passa da teologia para a questão da vida, para a questão da prática. Ele passa do ensino para o dever, amém? É muito interessante como Paulo trata isso nessa carta aqui. No capítulo 11, então, Paulo foca a sua atenção nos relacionamentos com Deus, certo? Como nós mesmos e com o próximo e com os inimigos. Isso é, no capítulo 12, então Paulo vai tratar da questão do relacionamento. E ele vai começar a tratar do nosso relacionamento com Deus, depois ele tratará do relacionamento com o próximo, e depois ele trata do relacionamento com os próprios inimigos. E no capítulo 13, ele vai tratar do nosso relacionamento com as autoridades constituídas, conforme vai dizer o texto lá. Então, uma vida transformada, meus queridos irmãos, tem que ter relacionamentos também transformados. Se Deus transforma a sua vida, esse relacionamento vai mudar. O relacionamento, primeiramente, com Deus, que nós falamos desse relacionamento vertical. Mas uma vez que o relacionamento vertical é acertado, o relacionamento também horizontal tem que ser acertado. A cruz representa isso, né? A cruz, o nosso relacionamento vertical com Deus. Uma vez que o relacionamento vertical com Deus é acertado, o relacionamento horizontal com as pessoas também deve ser restaurado. Então isto é muito precioso. E neste capítulo, então, 12 de Romanos, nós vamos estudar sobre essa questão dos relacionamentos acertados. E começando, meus queridos irmãos, com o relacionamento com Deus. Olha como Paulo introduz a carta, Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Vamos ler esses dois versículos. Paulo começa dizendo assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, relacionamento com Deus. E duas verdades chamam a atenção aqui, meus queridos irmãos. Primeiro, essa questão de termos uma vida consagrada, uma vida dedicada a Deus. A primeira palavra que ele usa aqui é a palavra rogo-vos, palavra grega para isso, uma palavra interessante, palavra parakalo. Essa palavra rogar ou exortar, ela tem dois sentidos. Ela tem um sentido da autoridade apostólica, de animar as pessoas, de estimular as pessoas, mas ela tem um sentido também muito polido, muito educado do apóstolo São Paulo, de animar os irmãos. Por isso a Bíblia atualizada usa a expressão rogo-vos, irmãos, certo? Outra tradução vai dizer exorto, irmãos, porque essa palavra dá os dois sentidos assim. Às vezes nós não entendemos muito bem essa questão da exortação, porque às vezes temos uma ideia de pensar que exortação é só chamar a atenção das pessoas, você está fazendo isso errado, aquela coisa. Exortação, ela dá um sentido de animar as pessoas.
pessoas, de estimular as pessoas a abandonar o erro, sem dúvida, mas para fazer o que é certo, o que é correto. É muito interessante a ideia desta palavra aqui. E Paulo começa dizendo: rogo-vos, irmãos, e observa: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Nós observamos que ele termina o capítulo 11 dizendo que o último desígnio de Deus é misericórdia para com todas as pessoas. E diante dessa misericórdia tão grande de Deus, que quer salvar todas as criaturas, diante desta misericórdia de Deus que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Então, por causa desta misericórdia, e uma vez que nós entendemos esta misericórdia, uma vez que nós fomos alcançados por esta misericórdia, por causa desta misericórdia, devemos consagrar, dedicar as nossas vidas a Deus. Como isto é precioso, meus queridos irmãos. Sem dúvida nenhuma que a compreensão, a verdadeira compreensão da misericórdia, a verdadeira compreensão do amor de Deus, leva as pessoas a dedicarem as suas vidas a Cristo Jesus. Paulo usa uma expressão lá em Coríntios dizendo que o amor de Cristo nos constrange. Um morreu por todos, logo todos morreram para si mesmo, para viver para Cristo Jesus. Essa questão de relacionamento. O nosso relacionamento com Deus não é baseado, meus queridos irmãos, simplesmente no medo de Deus, ou mesmo no medo da condenação eterna, no medo de ir para o inferno. O nosso relacionamento com Deus é baseado na compreensão desse amor de Deus, dessa misericórdia de Deus. Eu acredito que algumas pessoas podem até vir para Deus, converter com medo do inferno, com medo do juízo final, mas uma vez que essas pessoas vêm a Cristo e começam a entender o Evangelho do Senhor Jesus, daí o relacionamento não é por medo, o relacionamento é pela compreensão da graça de Deus, do amor de Deus. E Paulo explicou muito bem esse amor, essa graça de Deus, a doutrina da justificação, da santificação, da adoção aqui em Romanos capítulo 1 até o capítulo 11. Então, diante da compreensão disto, meus queridos irmãos, devemos dedicar, consagrar as nossas vidas a Deus. Amém, meus queridos irmãos? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. E agora ele diz que apresenteis o quê? O vosso corpo, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Jesus ofereceu a sua vida, o seu corpo, como um sacrifício lá na cruz do Calvário. E uma vez que Jesus ofereceu o seu corpo, a sua vida como sacrifício, cessou aqueles sacrifícios antigos de matar bodes, de matar cordeiros, de matar animais. Aquilo perdeu o sentido. Por isso, quando Jesus morreu na cruz, diz a Bíblia que o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Então, temos liberdade ao Santo do Santo. O sacrifício da vida de Jesus na cruz foi para cessar o sacrifício de animais. Por aí muitas pessoas pensam, mas por que tanta morte de tantos animais no Velho Testamento? Por que tantos touros? Por que tantos cordeiros? Por que tantos cabritos? Por que tantos animais eram mortos ali? Tudo aquilo apontava para o sangue de Jesus, porque o escritor de Hebreus diz que o sangue de animais não tem o poder de purificar-nos dos nossos pecados, mas o sangue do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. E uma vez, então, que Jesus morreu, cessou o sacrifício de animais mortos, porque você matava o animal, cortava ele pelo meio, pegava o sangue, colocava numa bacia, e aquele sangue então aspergia, então lá no altar, meus queridos irmãos, do sacrifício. Agora olha a expressão de Paulo: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício o quê? Vivo, primeiro, vivo. Não é um sacrifício, meu querido irmão, de matar a pessoa e oferecer, mas o corpo como um sacrifício vivo. O que significa isso? É a nossa vida dedicada, consagrada ao Senhor. Romanos 6 já tratou sobre isso, que antes nós oferecíamos os membros do nosso
corpo ao pecado. Agora nós oferecemos os membros do nosso corpo para a justiça, para a santificação. O corpo como um sacrifício vivo, meus queridos irmãos, é a sua vida dedicada a Deus. É os seus lábios para louvar a Deus, oferecer um fruto, conforme diz Hebreus capítulo 13, fruto de louvor ao Senhor nosso Deus. A sua mente, a sua inteligência é para meditar na palavra do Senhor. As suas mãos agora é instrumento abençoador. Os seus olhos contemplando a necessidade das pessoas. O seu coração para amar a Deus e amar as pessoas. Os seus pés, como já dizia Isaías, e Romanos 10 vai citar, quão formoso são sobre os montes os pés daqueles que anunciam boas novas, para levar a mensagem gloriosa do Evangelho. Então, se há compreensão da bondade de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, o resultado disso, a consequência disso, é a nossa consagração a Deus, a nossa dedicação ao Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia, por causa da misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício. Não é um sacrifício como no Velho Testamento, de um animal que primeiramente era morto, então o sangue era oferecido ali e às vezes o holocausto daquele animal era queimado. Não, meus queridos irmãos, o sacrifício é um sacrifício vivo. É um sacrifício vivo, agradável ao Senhor. O vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Santo, porque nós fomos lavados pelo sangue de Jesus, o nosso Senhor. Um sacrifício agradável a Deus, porque não é um sacrifício, meus queridos irmãos, uma oferta racional ao nosso Deus maravilhoso. Como é precioso essa ligação, então. Depois, meus queridos irmãos, então, em primeiro lugar, é a consagração, é a dedicação do nosso corpo. Em segundo lugar, são vidas transformadas, mentes transformadas, a razão transformada. O verso 2 diz: e não vos conformeis com este século. Interessante essa expressão, para não nos conformarmos com este século. A palavra usada aí, a palavra grega, uma palavrinha dizendo assim, esquematizestes, é essa palavra grega, e dessa palavra vem a palavra, em português, a palavra esquema. Nós não podemos entrar no esquema deste mundo. A ideia é que o mundo é como se fosse uma forma, vamos dizer assim, uma forma de bolo. E toda a massa que você coloca lá vai moldando aquele bolo de maneira que ele fica de acordo com aquela forma. Se for uma forma redonda, o bolo fica redondo. Se for um quadrado lá, sei lá, vai ficar de acordo. Então a ideia é essa: não deixe o mundo moldar vocês. Não vos conformeis com este século. É interessante isso aqui. O mundo é contrário a Deus. O mundo é contrário às coisas de Deus. E eu não posso agora, porque Deus me tirou desse império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus nos arrancou, conforme diz Gálatas 1:4. Deus nos desarraigou deste mundo perverso. O espírito da desobediência que atuava nas nossas vidas não atua mais. Atua nos filhos da desobediência. Nós recebemos não o espírito deste mundo, mas o espírito de Deus. Então deve existir, preste bem atenção, na vida do cristão, um inconformismo com os valores, com os padrões deste mundo. Não deixa, a ideia que Paulo está dizendo, não deixa o mundo moldar vocês, certo? Há uma transformação na nossa mente, meus queridos irmãos. Não vos conformeis com este mundo. A ideia é com este aionos, a aion é a palavra século, com este século, certo? Que vai da primeira vinda até a segunda vinda de Cristo. Quando Cristo voltar, então nós entraremos noutro século. Esse século aí não é um século de 40, 60, 80 ou 100 anos. Esse século presente é que vai da primeira vinda de Cristo até
a segunda vinda. Daí virá o que a Bíblia chama do século vindouro. Então, meus queridos irmãos, como é interessante, Paulo, olha, consagre diante da misericórdia de Deus. Paulo, eu animo vocês, eu exorto vocês a apresentar os vossos corpos a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Agora o 2, e não vos conformeis com este século. Não deixe o mundo moldar a vida de vocês. E nós somos bombardeados, meus queridos irmãos, diariamente. Por exemplo, nós estamos aqui numa escola bíblica dominical, domingo pela manhã, e passaremos 1 hora estudando a Bíblia Sagrada. Sem muitos recursos, inclusive, não sei, esse microfone na minha mão, aqui não estou usando muita coisa didática, mas o que nós recebemos de influência do mundo o dia inteiro, nós somos bombardeados pelos meios de comunicação, a televisão, e eles sabem fazer as coisas bonitas, né? Se quer, por exemplo, mudar valores, essa mudança de valores, por exemplo, essa questão para a sociedade aceitar o homossexualismo masculino, feminino, eles começam isso lentamente. Primeiro uma certa aproximação de uma mulher com outra mulher, de um homem com um homem. O povo vai aceitando, daí chega já na outra novela, um pequeno beijo de um homem com um homem, para não assustar demais. Vai chegando um momento que agora a coisa já está totalmente comum para as pessoas. O mundo sabe quem faz novela, esses diretores, todos eles receberam uma grande influência da Europa, da França, da Inglaterra, fizeram estudar lá e eles já aceitam tudo isso, então vai trazendo isso vai entrando na nossa cultura de maneira assim, bem lenta, e as pessoas nem percebem. Por exemplo, chegar o momento que você dizer, bom, eu não sou a favor do relacionamento de 2 homens, você é taxado de fundamentalista, você é taxado de retrógrado, você é taxado de atrasado, você é taxado de preconceituoso e de tudo, como? De fanático, de tudo isso, porque o mundo sabe apresentar isso de maneira bem sutil, meus queridos. O que Paulo está dizendo, e ele vive num contexto do mundo romano, havia muita imoralidade no mundo romano, havia muito homossexualismo na cultura helênica, grega, daqueles próprios filósofos, aquela coisa. Isso não é uma coisa nova, mas Paulo está dizendo, não deixa esse presente século, esse presente sistema moldar a vida de vocês. Não vos conformeis com este século, com este esquema, com esta forma que vai moldando o mundo para que todas as pessoas pensem da mesma forma e aceite as mesmas coisas. Meus queridos irmãos, esses 2 versículos de Romanos capítulo 12, eu acredito que são talvez os 2 versículos mais importantes sobre essa questão da vida cristã. Não vos conformeis com este aionos, com este século. É interessante que esse verbo na língua grega, o verbo esquematizestes, ele está interessante. É importante o aluno de teologia aprender um pouquinho de gramática grega para ele poder entender as coisas. Esse verbo, então, ele vem com um imperativo, com a negação aí, e ele está no que se chama na língua grega, na voz média. Há 3 vozes do verbo, a ativa, certo? A média e a voz passiva, no grego, no português é reflexiva. Interessante que a voz média, né, tanto também no português, dá ideia quando o sujeito pratica a ação em benefício dele mesmo. A ideia de se não deixe então o mundo moldar a sua vida. Não permita isso na sua vida. Interessante essa expressão aqui. Não vos conformeis com este século. Mas olha a expressão, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Esse verbo transformar pela renovação da mente, esse verbo, o verbo metamorfostes. Essa palavra, a palavra metamorfose em português vem dessa palavra grega. O que é essa metamorfose? Esse processo de uma transformação de uma lagarta numa borboleta, e a ideia de uma transformação que começa de dentro para fora. Amém? Uma mudança na nossa vida. Mas transformai-vos. A ideia é essa. Deixa Deus transformar a vida
de vocês, por essa graça do Espírito Santo, mas transformai-vos pela renovação da vossa dianoia. A palavra aqui é a palavra dianoia. A palavra nous no grego é a palavra mente. Dianós, uma preposição, através da mente. Porque, meus queridos irmãos, toda mudança tem que começar na cabeça do cidadão. Se não houver uma mudança na mente, na maneira da pessoa pensar, não há mudança. A mudança começa, né? Embora a Bíblia fala sobre a transformação do coração, mas o coração, né, por exemplo, está nos casos do meu neto, lá ele é pequenininho, tadinho, recebeu um transplante de coração. Mas pessoas adultas, e quando um adulto recebe um coração, por exemplo, se tem um cristão bem piedoso, de repente ele está com um problema seríssimo de coração, e daí morre uma pessoa totalmente ímpia, né? Outro problema, um acidente, tira aquele coração, coloca no coração de uma pessoa piedosa. Vai haver mudança na pessoa? Não. A mudança, essa ideia de dar sentimentos ao coração, é uma coisa cultural do mundo hebraico, né? Até os rins também dá sentimento, até as tripas, para dizer a verdade. Ninguém precisava ficar escandalizado se um rapaz judeu dissesse para uma moça assim: eu te amo com todas as minhas tripas. Dava sentimento, porque quando você tem uma emoção forte, não dá aquela dorzinha na barriga ali. Quando você vai falar diante de uma plateia erudita, você sabe que tem pessoas que dominam o assunto e você tem que falar, fazer um discurso, dá dor na barriga. Então, entranhas, o Velho Testamento dá sentimento a essas coisas, né? Por quê? Porque quando você tem uma experiência assim, o coração acelera, bate forte, aquela coisa toda. Mas, meus queridos irmãos, a transformação não é nessa bomba aqui, chamada cardeia coração. A transformação tem que ser na mente da pessoa, a maneira de pensar. A transformação é pela transformação da vossa mente, através da mente, do entendimento, da compreensão. Se não houver mudança na cabeça do indivíduo, na sua maneira de pensar. Então, meus queridos irmãos, interessante, a palavra arrependimento no grego é a palavra metanoia. Metá é uma preposição grega também. Metá, todo mundo já falou da metafísica de Platão, aí é uma preposição bem... Metanoia, a mudança na mente. Então essa transformação, arrependimento na Bíblia é mudança na mente da pessoa, certo? Não há mudança, não há arrependimento sem a ação de Deus na nossa mente, na nossa razão, no nosso entendimento. Daí o saudoso Dr. John Stott, um grande expositor bíblico que morreu há pouco tempo, ele escreveu um livrinho muito interessante. O título do livro do Dr. John Stott é esse: Crer é também pensar. Não é como diz o filósofo, que crer é um salto no escuro. Não, crer é também pensar. Há um lado racional da fé cristã. A nossa fé é baseada em fatos. Por exemplo, Lucas começa o livro de Atos dizendo: escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando as coisas que Jesus Cristo começou a fazer e ensinar, até o dia que ele morreu e depois foi assunto ao céu. E há provas, disse Lucas, incontestáveis desta ressurreição de Jesus. Interessante, provas incontestáveis. Então ele está tratando nessa questão da razão. Com essas provas, Jesus morreu, o túmulo ficou vazio, os discípulos morreram pela fé, os aparecimentos de Jesus depois de ressuscitado, os milagres que Jesus Cristo fez depois de ressuscitado, a vinda do Espírito Santo, são as provas que Lucas vai apresentar desta verdade. Então, meus queridos irmãos, a vida cristã tem um lado de uma fé, de crer não naquilo que nós vemos, mas pela fé, mas tem um lado também racional, o lado da inteligência, da razão. Isto é muito precioso, a compreensão. É que Paulo está dizendo. Então, não aceite esse mundo moldar a sua vida. Pelo contrário, apresente a sua vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, não conformando com este século. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E é pela essa renovação da nossa mente que nós vamos experimentar. E esse experimentar aqui, experimentar de maneira vivencial, pela nossa experiência, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus queridos irmãos, sabe o que Paulo está dizendo? Que o cristianismo teórico, de uma boa doutrina, de uma boa teologia, de uma boa ortodoxia, se ele não for levado à prática, não haverá verdadeiras experiências. As pessoas se tornarão totalmente teóricas,
Isso tem muito, meus queridos irmãos, inclusive no mundo acadêmico, teológico. Pessoas que não foram regeneradas, começam a estudar teologia, estudam a vida inteira, mas nunca há dedicação da vida. Então é uma coisa totalmente teórica, não é uma coisa vivencial. A única maneira da religião cristã tornar-se uma coisa vivencial na nossa vida é pela nossa consagração a Deus, é pela nossa dedicação, é no apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, não conformando com este mundo, mas deixando Deus nos transformar pela renovação da mente, para experimentar então essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus em Cristo Jesus. E é muito perigoso essa religião, vamos dizer, uma religião teórica. Isso acontecia muito na época de Jesus. Os escribas, os fariseus, muitos doutores da lei, tinham uma religião totalmente teórica. Por exemplo, um rapaz, um escriba, aproxima-se de Jesus para experimentar Jesus. E pergunta a Jesus: Jesus, qual é o grande mandamento? Daí Jesus, mas o que diz a lei? Bom, o grande mandamento é amar a Deus de todo o coração, toda a alma, toda a força, todo o entendimento. E o segundo, o próximo. Então, Jesus diz: você julgou muito bem, a sua resposta está corretíssima. Mas ele, querendo justificar, porque era um camarada teórico, diz: mas quem é meu próximo? Daí quando Jesus contou a parábola do samaritano, daquele cara que foi assaltado e lá descendo de Jerusalém para Jericó, e passou o sacerdote, que era um cara totalmente religioso, e passou de longe, não fez nada. Depois passou um levita, que também trabalhava no templo, passou de largo, não fez nada. E depois descia por aquele caminho samaritano, que era um cara discriminado, rejeitado pelos judeus, e o samaritano, quando vê o camarada, se aproxima dele. E quando vê que o cara está desmaiado, não está morto, certo? E o que ele faz? Cuida das feridas do camarada, coloca sobre o seu animal, leva até na hospedaria, cuida dele ali, paga a diária e diz: ó, se tiver mais qualquer despesa, depois de 2 dias eu vou retornar e eu pago toda a despesa. E Jesus conclui dizendo: quem é que foi o próximo desse cidadão que foi assaltado? Daí o doutor da lei diz: aquele que usou de misericórdia para com ele. Jesus disse: vai você e faz o mesmo. Não seja dessa religião simplesmente teórica, vá para a prática. Usa suas mãos para abençoar o moribundo, para abençoar aquele que precisa. Usa o seu animal para colocar ele lá. Usa o seu dinheiro para pagar a despesa dele lá no hotel, na hospedaria. Porque, meus queridos irmãos, esta religiosidade, que quando a pessoa tem a cabeça cheia de informações, mas os sentimentos, aí eu vou usar o coração vazio, ela não tem sentido. É uma religião teórica. Isso é triste, irmãos, porque tem muita gente totalmente teórica na religião. Pensa que a pessoa é salva simplesmente por uma boa doutrina, mas se isso não traz mudança, não traz transformação na mente do cidadão, do indivíduo, esse camarada nunca vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É um camarada teórico, né? Não tem o que nós chamamos aqui da ortopraxia. A boa ortodoxia, a boa teologia tem que levar a uma boa prática, né? Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, disse Tiago, nisso ele está pecando, certo? Então, meus queridos irmãos, é muito sério. A única maneira, preste bem atenção, a única maneira do crescimento espiritual. É interessante como Deus é gracioso. Deus proveu para nós todos os meios do nosso desenvolvimento espiritual, do nosso crescimento espiritual, meus queridos irmãos. Algumas pessoas dizem: mas para que orar? Deus já não sabe de todas as coisas, então se Deus quiser fazer, não precisa de orar, porque Ele conhece tudo. O Salmo 139 diz que a palavra nem chegou da minha boca, e Deus a conhece todas. Para que orar? Sabe por que Deus manda a gente orar? Exatamente, porque quando nós oramos e Deus responde, Deus atende, o nosso amor a Deus vai crescendo, a nossa piedade. Por que Deus manda a gente louvar a Ele? O que significa louvar? Louvar, se eu quiser louvar a minha Aldenor aqui, eu vou ter que dizer assim: essa senhora aqui é uma senhora simpática, é uma senhora amorosa, é uma senhora bondosa, piedosa, prestativa, educada. Eu estou louvando a irmã
E você é tudo isso, viu, minha irmã? Amém? Então, amém. Meus queridos irmãos, louvar é falar bem. Para que a Bíblia manda a gente louvar a Deus? Falar bem de Deus, dizer, ó Deus, Tu és bondoso, Deus, Tu és fiel, Deus, Tu és justo, Deus, Tu és misericordioso, Deus, Tu és benigno. Deus, para que Deus exige? Preste bem atenção, irmão, será que Deus tem alguma carência de autoafirmação, da gente precisar de... Sabe para quê, meus queridos irmãos? Sabe para quê? Porque Deus sabe o quanto aquilo vai nos auxiliar. Se eu começo a dizer, Deus, Tu és bom, Deus, Tu és fiel, Deus, Tu és justo, a minha fé, a minha convicção em Deus vai aumentando. Eu só entendi isso quando li um livro que eu quero indicar para todos os meus queridos irmãos aqui, do maior pensador do século XIX, primeira metade do século XX, um em inglês chamado C.S. Lewis. C.S. Lewis, ele era um professor da melhor faculdade de letras da Inglaterra e era um ateu, ou pelo menos um grande agnóstico. E C.S. Lewis teve uma experiência maravilhosa de conversão a Cristo e tornou-se talvez o maior pensador cristão. Grande escritor, né? A Rede Globo sempre está passando os filmes de C.S. Lewis, aquela série lá do quê? Crônica de Nárnia. É um grande escritor. C.S. Lewis é muito respeitado no mundo secular, não só no mundo cristão. Ele não era nem um teólogo, um grande estudioso da Bíblia Sagrada e um grande pensador. Quando eu li esse livro de C.S. Lewis, ele falando sobre a questão por que orar, por que louvar a Deus, meus queridos irmãos, que compreensão isso trouxe na minha mente, como isso é precioso. Quando Deus pede, não é que Deus tem carência, porque tem anjos que podem louvar a Deus muito melhor do que nós no céu. Mas quando Deus pede isso de nós, porque Ele está pensando no nosso bem. Agora, são recursos para o nosso crescimento espiritual. Para que eu consagrar a minha vida a Deus? Porque Deus sabe que através da nossa consagração, do nosso corpo, da nossa dedicação, nós não vamos conformar com este mundo. E além disso, nós vamos começar a experimentar uma transformação pela renovação da nossa mente, a nossa dedicação a Deus. Eu nunca vi um cristão que não se dedica a sua vida a Cristo, que não frequenta a igreja, que não coopera com a obra do Senhor, crescer espiritualmente. Esse chamado desigrejados, que está cheio hoje, principalmente no Brasil, são pessoas amarguradas, são pessoas azedas, são pessoas que não testemunham de Jesus, não influencia ninguém. Esses desigrejados aí, como ele vai evangelizar para quem? Para levar para onde? Para batizar? Isso perdeu o sentido, a igreja perdeu o sentido para esse pessoal, eles não crescem espiritualmente. Torna-se mais tropeço para o evangelho, muitas vezes, do que instrumento de bem, porque não tem jeito de crescer, de desenvolver a piedade, a espiritualidade, sem, meus queridos irmãos, a oração, sem o louvor a Deus, sem a nossa dedicação, a nossa consagração. E sem a igreja. Por exemplo, Deus dá graça para pessoas na igreja, então, para ministrar a palavra. Eu estou fazendo isso aqui, nesta manhã, e isso vai edificar os irmãos, vai nos edificar, sem dúvida nenhuma. São os instrumentos, os meios da graça de Deus para o nosso desenvolvimento espiritual, para o nosso crescimento espiritual. Esse texto a gente vai estudar. Paulo diz, aquele que ensina, esmere-se no fazê-lo, se debruce diante da Escritura, leia, estuda, ora, para ter alguma coisa para ensinar para o pessoal, para a edificação da igreja, porque Ele mesmo concedeu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o propósito do aperfeiçoamento dos santos, para que os santos possam realizar a obra do ministério, dedicarem as suas vidas a Cristo Jesus, o Senhor da glória. Então, meus queridos irmãos, esses 2 versículos de Romanos capítulo 12, como é que Paulo vai introduzir essa questão prática da vida cristã, diante da grande misericórdia de Deus, diante do grande amor de Deus, diante desse propósito de Deus, de usar de bondade, de misericórdia para com todos. Qual é a sua resposta? Qual é a minha resposta? Qual é a nossa resposta? Paulo diz, eu exorto vocês, eu animo vocês, eu estimulo vocês a apresentar os corpos de vocês como um sacrifício santo, justo e agradável
a Deus, que é o culto racional, da razão, do entendimento, meus queridos irmãos. Não vos conformando com este século, mas transformando pela renovação da vossa, para que experimenteis pela experiência, pela uma coisa vivencial, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. E como é bom experimentar isto de maneira vivencial, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é um cristianismo teórico, não é uma religião filosófica, meus queridos irmãos. Há uma resposta dessa nossa dedicação ao Senhor, nosso Deus. Então, aqui nesses 2 versículos, primeiro Paulo trata do nosso relacionamento com Deus. E Paulo é inteligente. Ele não vai tratar do relacionamento nosso com o próximo, sem primeiro tratar do relacionamento com Deus. Então a cruz, primeiro se acerta o relacionamento vertical. Uma vez que o relacionamento vertical é acertado, então vem o relacionamento horizontal, certo? Com as pessoas. Se o relacionamento não tiver certo com Deus, é muito difícil na área horizontal. Mas se acertamos essa questão do nosso relacionamento com Deus, então é mais fácil resolver o problema do relacionamento na área, vamos dizer assim, horizontal. Mas antes de qualquer coisa, acertou o relacionamento com Deus, ele vai tratar do relacionamento com você mesmo. Amém? Amém? Tá bem consigo mesmo. É interessante, tem uns livros de psicologia do Cecil Osborne, o autor, né? 3 livros importantes, eu li os 3. A arte de amar a Deus, a arte de amar a si mesmo e a arte de amar o próximo. Interessante esses livros. Alguém já leu os livros de Cecil Osborne aqui? Já leu, irmão? Não? Vale a pena, viu? Então, muito bom, ele além de ser um psicólogo, ele é um teólogo também. Não sei se está morto, ele esteve no Brasil, quando eu estava fazendo seminário, uns 40 anos atrás, então já deve ter morrido já, não sei se não, está muito idoso. Mas Cecil Osborne é uma pessoa fantástica, fantástica. Os livros dele é de uma beleza. Tem um livro também, A Arte de Amar Seu Cônjuge, né? Outro precioso livro de Cecil Osborne. Porque se você não estiver bem com você mesmo, então começa tratando do relacionamento com Deus. E agora ele vai tratar do relacionamento com nós mesmos. Olha como ele vai traduzir aqui, esse texto aqui. O versículo de número 3 diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não penseis de si mesmo, além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. É interessante destacar 2 coisas aqui interessantes. Em primeiro lugar, meus queridos, o cristão tem que ter uma avaliação honesta dele mesmo, de si mesmo. Como isso é importante aqui. E nessa avaliação honesta de si mesmo, há 2 perigos aqui. O perigo de um grande complexo de inferioridade. E o segundo é um complexo de superioridade. Interessante a expressão que ele vai usar aqui, cada um para ter uma ideia de si mesmo, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Tem muita gente que pensa além do que convém. Esse complexo da superioridade. A pessoa se julga melhor do que todo mundo. Aquele indivíduo, usando uma expressão da minha mãe, que tem o nariz empinado, certo? Olha sempre por cima, ele se julga melhor do que todo mundo. Não há razão para isso, meus queridos irmãos. Não pense além essa expressão aqui. É cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Mas diz, antes pense de maneira o quê? Com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. As 2 coisas são ruins. Quando você tem aquele complexo de superioridade, isso é uma coisa desagradável. Ou aquela pessoa que tem aquele complexo de inferioridade, certo? Ele pensa que todo mundo, né? Me lembro de uma história de um irmãozinho, toda vez que ele ia à frente da igreja, ele dizia assim: irmãos, ore por mim, porque eu sou tão fraquinho, eu sou tão pequeno, os irmãos ore por mim. E daí diz que um dia estava num culto lá, daí estava orando, de repente uma pessoa ficou possessa, um demônio se manifestou numa pessoa, os irmãos foram lá para expulsar o demônio. Daí o demônio diz assim: bom, então eu vou entrar naquele irmão, porque ele é muito fraquinho mesmo, então eu vou entrar nele, eu vou sair do cidadão e vou entrar. Diz que aquele irmão deu um pulo e disse, eu sou forte.
na hora que viu a coisa. Mas há muitas pessoas. Você pode ter então esse complexo de superioridade, pensar além do que convém, como se você fosse melhor do que todo mundo, meus queridos irmãos. Ou você pode ter aquele complexo de inferioridade, né? Você não tem essa capacidade de pensar com moderação, de pensar com equilíbrio. E como isso é importante, meus queridos irmãos, certo? É muito importante isso na nossa vida. Agora, não significa também, me lembro uma pessoa que chegou para um conselheiro, para o pastor, e foi para um querido irmão meu, Jaime Kemper, um grande conselheiro matrimonial. Ele contou essa história, disse que um cidadão chegou para ele e disse: olha, pastor Jaime Kemper, eu estou precisando de ajuda, eu estou com um grande complexo de inferioridade diante da minha esposa. Diz: como é que é a história da sua esposa? Bom, a minha esposa, ela é formada não sei o quê, ela fez uma pós-graduação, depois fez um mestrado, fez um doutorado, uma pessoa muito, muito culta. Sim, ela trabalha onde? Bom, ela passou num concurso, ela tem um salário lá dos seus 15, 14 mil por mês. Ah, tudo bem, tá. E você? Ele disse: bom, irmão, eu casei, mas eu lutando, eu não estudei, eu só fiz o ensino básico lá, médio lá, e qual a sua profissão? Irmão, eu estou trabalhando agora, eu estou virando pedreiro, aquela coisa. O Jaime Kemper disse: não, irmão, você não está com um complexo de inferioridade, você realmente é inferior a ela. Então, nesse sentido, não é nem complexo, é a realidade. O cara não estudou, a mulher estudou, o cara ganha R$2.000 por mês, a mulher ganha 14, 15, a mulher vira uma doutora, o cara não decolou na vida, então daí não é complexo não. Nesse sentido a gente tem que reconhecer, somos inferiores a outros no grau de cultura, essa coisa toda. Mas Paulo não está tratando disso aqui, meus queridos irmãos. A ideia aqui é de esse orgulho que alguns têm, de julgar melhor do que a outras pessoas, ou senão esse complexo de inferioridade, de pensar que Deus ama mais o fulano do que ele, que Deus gosta mais do outro do que ele, porque ele não tem o dom, mas Deus dá esse dom, Deus reparte essa graça segundo a fé de cada um. Não há necessidade de complexo. Aí, como isso é importante e como o nosso querido Paulo é bem agradável em escrever essas coisas. Mas então, meus queridos irmãos, nesse relacionamento conosco mesmo, com nós mesmos, há dois perigos. Há esse perigo da pessoa ter essa ideia que é melhor do que todas as pessoas, pensar acerca dele acima do que convém. Eu tenho um querido irmão, eu gosto de caminhar, e eu gosto quando o Marlos caminha comigo, o Ademir aqui, o irmão Bertino, cadê o irmão Bertino? Caminhar. Daí eu estava conversando com esse pastor, ele disse: eu gosto de caminhar sozinho. Eu disse: mas por quê? Ele disse: não, porque eu gosto de conversar com alguém que tem o meu nível, então eu fico conversando comigo mesmo. Ele falou isso brincando, conversar com alguém do meu nível, então eu caminho sozinho, porque eu converso comigo mesmo. Então, meus queridos irmãos, é muito perigoso pensar além do que convém, certo? Ou senão, bom, isso aqui não tem nada a me ensinar. Como as pessoas simples, humildes, têm tanta coisa a nos ensinar. Eu gosto de ligar a televisão antes que venha para a igreja aqui no domingo, tem aqueles programas lá, Globo Rural, aquela coisa. Hoje passando uma reportagem ali de uma senhora, não sei se alguém vem, não tem um dente na frente, que é lá do Piauí, né? E aquela pessoa numa casinha, você viu lá também, não tem guarda-roupa, não tem porta. Mas quando eu acho uma pessoa daquela com tamanha simplicidade e com tamanha pureza, e parece que a pessoa está de bem com a vida, como é que a gente pode aprender com as pessoas simples, com as pessoas humildes, meus queridos irmãos, né? Diante de tanto conforto que a gente tem, e eles dizendo do desejo que gostaria de ter a energia elétrica na casa, a lamparina lá, né? Eu sei o que é estudar com lamparina. Quando eu era criança, tinha que fazer o dever à noite com lamparina. Então eu ia ler o livro lá, colocava aquela lamparina lá, aquela lâmpada, e quando ele terminava de estudar, meia hora lá, você passava a mão assim no nariz, assim, ficava preto, certo? Alguém já teve a oportunidade de estudar com lamparina? Levanta a mão. Ah, que legal. Eu tenho vários companheiros aqui, que bom. Quê?
Vela. Não, na minha época a gente não sabia nem o que era vela mesmo. Era aquela, punha o querosene lá, então, naquela lamparina, certo? Engraçado que essas coisas assim, desagradáveis, eu estou com uma saudade disso. Tem um querido irmão que foi motorista nosso lá no Provido, Suadão, ele ganhou uma chácara desse negócio do governo lá e não tem energia. É daqui 200 quilômetros. Eu disse, eu preciso ir lá para me passar uma noite com lamparina, para mim relembrar da minha infância, certo? Eu quero estar nos casos de colocar energia, a energia já está a 300 metros da casa dele. E eu estou procrastinando essa ideia, eu preciso ir logo para passar uma noite dormindo lá na casa do Suadão com lamparina, certo? É engraçado essas. Você sente saudade das coisas assim. Pra gente não era difícil aquilo na época, né? Tudo era festa, né? Agora imagina quando falta energia aqui em Brasília, 1 dia, 2 dias, meu Deus do céu, como é que a gente vai viver, né? É coisa triste. Então, meus queridos irmãos, nós podemos aprender com as pessoas que estão acima de nós no nível cultural, intelectual, mas que bom que a gente pode aprender com as pessoas humildes, com as pessoas simples. Amém? Amém? Podemos aprender uns com os outros, devemos aprender uns com os outros, que coisa preciosa. Então nós precisamos acertar, primeiro o nosso relacionamento com Deus, depois é com a gente mesmo, para depois começar com os outros. Eu vou parar por aqui, porque não dá para entrar mais, e no próximo domingo a gente continua esse estudo de Romanos capítulo 12, 13, 14, ele trata do relacionamento com Deus, depois com nós mesmos, depois com os nossos irmãos em Cristo, depois com os nossos inimigos e depois com a sociedade, com as autoridades. É o que nós vamos estar desenvolvendo aqui. Vamos orar agradecendo a Deus. Pai precioso, muito obrigado por esses momentos preciosos de estudo, Senhor, da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pela maneira tão gloriosa que o Teu Espírito Santo conduziu o Teu servo Paulo, ó Deus, ao escrever esta epístola, esta carta, Senhor, que tem abençoado tanto a igreja, abençoado tanto o Teu povo através dos séculos, ó Deus, e que chegou até nós, e que aqui nesse domingo, Senhor, do final do mês de dezembro de 2016, continua falando, abençoando, edificando os nossos corações. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.